Nós estamos estudando o livro de Lucas e hoje nós vamos voltar mais uma vez ao capítulo 2 de Lucas. Ontem nós tivemos uma formatura, duas formaturas da Trinitas que ocorreram lá em São Paulo e isso me fez pensar um pouquinho sobre o texto que nós vamos estudar nessa manhã. E eu tenho algumas perguntas para você. Você era um daqueles alunos e crianças santinhas, ou você era algum aluno levado que aprontava muito quando você estava na época da escola? Os seus pais eram daqueles que frequentavam a coordenação e a direção lá da sua escola? Alguns já riram, então já estou entendendo, né? Ou você era tranquilo, você era aquele aluno estudioso, aquele aluno aplicado que nunca deu trabalho nenhum para os seus pais? Me fala a verdade. Você que se diz o santinho, na época da escola, você nunca aprontou nada? Eu tenho certeza que você deixou seus pais de cabelo em pé alguma vez na sua vida. Não tem como nós crescermos sem que nós aprontássemos alguma coisa e quase que matássemos os nossos pais do coração. No meu caso, eu acho que eu quase morri, na verdade, do coração. Ao invés de quase matar minha mãe do coração, eu me lembro de desobedecer a minha mãe, isso era raridade, tá bom, irmãos? Numa visita ao tão glorioso supermercado chamado Carrefour. E aí então eu comecei a me distrair e me distanciar dela, dando mais atenção a algumas coisas que eu tanto queria, que eram super importantes, como talvez um chocolate, um brinquedo. E em um determinado momento, eu me vi ali sozinho nas alas do supermercado. Então eu comecei a me desesperar, comecei a chorar, até que um dos funcionários me encontrou, e aí esse homem me levou para aquele famoso homem do microfone, que pega aquele microfone com aquela voz de locutor do nosso irmão Celso, né? E parece que ele está falando aqui da Marechal, né? E ele começa a falar e a falar, e aí você fica ouvindo aquela voz ressoar, e naquele momento, na verdade, ele perguntou meu nome, e aí ele falava, por favor, os pais, a mãe ou o pai de Elmer Garcia Pires, comparecer ao SSO. Era uma coisa mais ou menos assim, né? E imagina aquela cena, eu imagino o caminho que a minha mãe percorreu até lá, era um caminho de alívio, ou não, né? Mas também era um caminho que eu diria que era a passarela da vergonha. Enquanto ela caminhava até o caminho de me encontrar, o filho perdido, provavelmente todo mundo que estava ali ao redor, que via aquela cena, olhava para ela em desespero, em desgosto, e pensava assim: que mãe desnaturada, perdeu o filho no mercado. Mas no íntimo, eu tenho certeza que essas pessoas estavam pensando o seguinte: sorte que meu filho não veio comigo hoje, porque se fosse com meu filho, talvez eu nem encontraria no SSO. Agora você começou a se identificar comigo? Talvez você não foi tão santinho assim como você se imagina, porque eu tenho certeza que você também aprontou alguma coisa quando você era criança. Mas eu me lembro de um outro caso, um caso ainda mais intrigante. O caso de um casal de pastores, amigos nossos, fundadores da igreja, a qual eu pertenci por muitos anos, que relataram que numa determinada viagem, eles pararam num posto de gasolina para fazer o óbvio, ir no banheiro e comer um lanchinho. Só que nesse posto havia um playground, e aí o filho pediu para brincar um pouquinho no playground. E os irmãos já podem imaginar o que aconteceu. O filho foi para o playground, eles ali comeram, foram lá, pagaram a conta, entraram no carro, e cadê o filho? Na verdade, eles começaram a dirigir por alguns quilômetros, e eles se deram conta de que o carro estava muito silencioso. E aí um olhou para o outro e falou: esquecemos, eu não vou falar o nome do Natan, quer dizer, não vou falar o nome da criança para não chocá-los, né?
esquecemos ele no posto. E aí, pela graça de Deus, eles voltaram e encontraram a criança ali brincando no parquinho até o momento da volta. Agora, e se eu te dissesse que houve uma ocasião ainda muito pior do que essa? Eu estou falando de algo que realmente foi pior do que tudo isso que eu acabei de mencionar. E que na verdade está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 2. Dá uma olhada comigo lá em Lucas 2, a partir do versículo 39, e você verá o primeiro e o único registro que nós temos da infância de Jesus. E esse único e primeiro registro da infância de Jesus é um registro dos pais de Jesus o esquecendo em Jerusalém, ou perdendo numa viagem. Lá em Lucas 2, capítulo 2, versículo 39, a palavra de Deus diz assim: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Me esquecer no mercado é uma coisa. Esquecer o seu filho num posto de gasolina, no meio da estrada, é uma coisa. Agora, esquecer o próprio Senhor Jesus em outra cidade, aí a coisa complica. Você provavelmente já leu isso, você já ouviu essa passagem diversas vezes, e até mesmo já deve ter até utilizado essa passagem para explicar alguma coisa para alguém. Agora, você já se perguntou o porquê que Lucas relata essa passagem especial sobre a infância de Jesus? Por que essa passagem foi inserida ali? Por que Lucas ele achou importante fazer exatamente esse relato sobre a infância toda de Jesus e não um outro relato? Por que Jesus, ou Lucas, não registrou aqui como é que Jesus se comportava, sei lá, na escolinha dele? Ou por que Jesus, ou como que Jesus se relacionava com seus amiguinhos da rua? Quais que eram os tipos de brincadeiras que Jesus tinha? O que ele gostava de fazer, o que ele não gostava de fazer, ou qualquer outra coisa? Por que ele escolhe exatamente essa passagem, esse relato, para nos deixar até os dias de hoje? Veja que em todos os evangelhos, esse é o único registro da infância de Jesus. Nós ouvimos falar sobre o nascimento de Jesus, mas de lá até aqui, nada, silêncio. E agora nós ouvimos falar sobre esse relato. Irmãos, essa é a pergunta que nós vamos responder nessa manhã. Talvez o que haja de mais chocante nesse texto
seja o quão absurdamente normal ele pareça ser. Quem que nunca esqueceu um filho num determinado local, ou nunca se deu conta de que alguma coisa estava faltando? É a coisa mais natural, imagino eu, para pais com 1, 2, 3 ou 4, sei lá quantos filhos, né? Sim, o nascimento de Jesus, nós podemos relatar, foi algo, e constatar, foi algo completamente diferente. Mas o seu desenvolvimento, até mais ou menos os seus 30 anos de idade, foi o que nós chamamos de completamente normal. Jesus, ele nasceu de maneira sobrenatural, mas ele cresceu e ele se formou de uma maneira natural. Como nós vimos na última mensagem, os pais de Jesus, eles eram pessoas tementes a Deus, que seguiam os mandamentos de Deus à risca. É por isso que Lucas menciona lá no versículo 39, que nós acabamos de ler, o seguinte: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Então o menino Jesus crescia como qualquer outra criança saudável da sua época e da nossa época. Versículo 40 diz que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, por seguirem as leis de Deus à risca, José e Maria, eles cumpriram o que estava estabelecido na lei, e eles se dirigiram então para Jerusalém, e eles se dirigiam para Jerusalém anualmente para participar pelo menos de uma das 3 festanças ali, ou festas, que eram obrigatórias ao povo de Deus. E essa ocasião era a festa da época da Páscoa. Então essa viagem que eles faziam era uma viagem organizada que se dividia em caravanas, para que o povo de Deus pudesse ir e celebrar juntos. Então essas caravanas eram caravanas da comunidade local, que eram divididas em grandes grupos de pessoas de uma só localidade e que iam todos os anos para esse local. As mulheres iam à frente, seguidas então dos homens, e mais atrás as crianças. Eu imagino então que a viagem de ida correu tudo bem, porque Lucas não menciona absolutamente nada, com as mulheres à frente, seguidas então pelos homens, e muito provavelmente as crianças dando algum trabalho atrás, né? E atrasando a vida de todo mundo. Mas, de fato, eles chegaram lá em Jerusalém. Agora, Lucas nos lembra que nessa época, Jesus tinha cerca de 12 anos. E esse dado é um dado importante, porque apesar dele não mencionar isso, tudo indica que esse era o momento em que Jesus ele celebraria a sua maioridade religiosa. Ou seja, como um judeu, ele provavelmente estava se dirigindo para Jerusalém e aproveitaria essa ocasião para que ele pudesse celebrar aquilo que nós chamamos de Bar Mitzvah, que era uma cerimônia religiosa judaica e que marcava a maioridade religiosa daqueles filhos de judeus. Essa palavra Bar Mitzvah é uma palavra que simplesmente significa o filho do mandamento, ou seja, a partir daquele momento, a criança era capaz de cumprir e deveria cumprir os mandamentos de Deus. Há alguns anos eu tive a oportunidade de participar do Bar Mitzvah de um dos meus alunos, e foi uma cerimônia muito interessante. Em determinado momento, eles, no meio ali da celebração, e tem uma regra, uma liturgia que é seguida, aí o menino, né, com os pais, pegavam balas, sabe, doce, e começavam a atacar no público. Aí eu comecei a pegar, né, claro, mas eu fiquei assim intrigado, o que isso significa? E aí eu perguntei para ele depois, ele falou assim, esse é o momento que expressa a nossa alegria da participação e da doçura de Deus sobre nós. E aí isso tudo tem um significado. E Jesus, muito provavelmente, ele se dirigiu para Jerusalém para participar desse momento em que ele seria considerado então
uma criança, na verdade um adulto, que poderia e deveria cumprir toda a lei de Deus. Bom, e a partir daí as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Eles chegam em Jerusalém e no versículo 43, depois de participarem de tudo isso, Lucas diz o seguinte: terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. E o versículo seguinte é aquele versículo com o qual você mais se identifica, eu tenho certeza disso. E nesse momento de lapso, um lapso de Adão e Eva, no versículo 44 diz assim: pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Os irmãos já podem ver aqui que, obviamente, a culpa foi da mulher, Isso é óbvio, Por quê? Porque se Jesus já tinha 12 anos, se José e Maria já estavam casados há todo esse tempo, Maria já deveria saber que homem nenhum é capaz de lembrar ou de encontrar qualquer pessoa, qualquer coisa. Então a culpa foi de Maria. Mas falando sério, Maria achava que José estava tomando conta de Jesus, enquanto que José pensava a mesma coisa sobre Maria. E o que aconteceu é que, conforme a caravana caminhava, as mulheres à frente, os homens atrás, seguidos então das crianças, eles simplesmente imaginavam: bom, Jesus não está aqui comigo, Jesus está com José. Jesus não está aqui comigo, provavelmente ele está lá com Maria ou está com as outras crianças. Mas, em determinado momento, a caravana deveria parar. E nessas paradas, onde eles armavam as suas tendas, é quando as coisas complicavam. E complicaram. No versículo 45, Lucas diz: e como não o encontraram, quando eles pararam ali para descansar e passar a noite, voltaram a Jerusalém à sua procura. Nós precisamos nos lembrar aqui que o caminho para Jerusalém levava 3 dias. Ou seja, eles haviam caminhado o dia inteiro rumo à casa, e agora eles começaram a caminhar mais um dia de volta a Jerusalém, porque eles não encontraram Jesus com nenhum dos seus conhecidos e com nenhum dos seus parentes. Então, um dia de ida, um dia de volta, e nesse terceiro dia, procurando Jesus lá em Jerusalém, eles encontraram Jesus. E o versículo 46 diz: 3 dias depois, o acharam, não em qualquer lugar, mas o acharam no templo. Diferente de mim, quando me perdi no mercado, ou dos meus amigos que perderam seu filho lá no posto de gasolina, Jesus não estava lá em Jerusalém chorando, ou desesperado à procura dos seus pais, ou brincando num playground lá no centro da cidade de Jerusalém. Jesus estava num local bem específico. Jesus estava no templo. Versículo 46 diz que ele estava assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Irmãos, se nós forçarmos um pouco a barra aqui, nós até conseguimos entender o que estava acontecendo aqui. Afinal, todo pré-adolescente de 12 anos gosta de fazer perguntas, gosta de falar, gosta de questionar. Na verdade, na educação clássica, nós chamamos essa fase aí, da pré-adolescência e adolescência, sabe do quê? Da fase do atrevido. A primeira fase a gente chama da fase do papagaio, porque eles não param de falar. Mas depois é a fase do atrevido. Então eles ficam questionando, eles ficam perguntando. Mas quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui, não é simplesmente uma série de perguntas por serem perguntas ou questionamentos superficiais. Você percebe que Lucas diz que Jesus fazia perguntas a doutores, e ele também dava respostas a esses doutores. No versículo 47 ele diz: e todos os que o ouviam, ou ouviam o menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas.
E no versículo 48, logo que os pais o viram, eles ficaram também maravilhados. Aquilo não era de jeito nenhum algo comum a nenhuma criança ou adolescente ou pré-adolescente de 12 anos de idade. Agora, quero ver você se identificar um pouquinho mais com esse texto aqui? Pois bem, dá uma olhada aí no versículo 48. Agora todas as mães vão se identificar com esse texto. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Se identificou? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Maria era como a sua mãe, era como a minha mãe. Eu tenho certeza que Maria não ia perder a oportunidade de dar uma bronca no filho dela, no menino Jesus. E aí é interessante que nessa situação, o máximo que ele faria provavelmente seria, como uma criança, um pré-adolescente, olhar para sua mãe, se alegrar e começar a chorar, e abaixar sua cabeça e ter aquele sentimento de meia-culpa, né? Se sentindo culpado porque ele deveria ter feito alguma coisa errada. Mas, para surpresa de ninguém, Jesus não faz isso. Jesus, ele não tem essa resposta. Ele, na verdade, faz algo que nenhuma criança aqui deveria fazer às suas mães. É aquilo que nós chamamos de uma criança bocuda. Ele responde para a mãe dele. Olha o que ele diz lá no versículo 49. Ele fala assim: por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Oxe, Maria, ela deve ter pensado assim: como assim? Peraí, como assim, Jesus? O seu pai e eu estávamos aqui 2 dias te procurando. Mas lá no íntimo, lá no seu seio, ela deve ter hesitado. E ela pensou e ela ficou quieta. Isso porque no versículo 50, Lucas diz que eles, os pais, não compreenderam, porém, as palavras que Jesus lhes disse. Então Maria não falou nada. Maria ficou quietinha, pegou o menino Jesus e partiram então para a viagem de mais pelo menos 2 dias ali. Então encerraram as buscas pelo menino Jesus, versículo 51 diz: e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E o autor Lucas, ele acrescenta um detalhe interessante, meio que deixando pistas, quando ele diz no versículo 51, e a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E quanto a Jesus, tudo que nós ouvimos falar sobre ele, dessa ocasião, até os seus 30 anos de idade, é o seguinte: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E nós não ouvimos mais nada sobre a infância e adolescência e até o início da vida adulta de Jesus. O ponto é o seguinte: o que nós aprendemos com um relato como esse? Olha, eu falo para você, esse texto não é um texto fácil de se preparar uma mensagem. Não é um texto fácil de você simplesmente querer aplicar para a vida dos outros, muito menos para a minha, né? Mas lembre-se da pergunta que nós fizemos lá no começo: por que Lucas achou tão importante fazer exatamente esse relato sobre a infância de Jesus e não outro relato? E essa resposta é a resposta que vai nos trazer toda a aplicação desse texto. Porque ele tinha algumas coisas a nos ensinar. Eu acredito que a intenção de Lucas era de nos expor a humanidade de Jesus, de aproximar o Deus homem à nossa realidade, de homens comuns. Eu acredito que, assim como o levita era alguém que demonstrava de forma prática a história da redenção por meio dos sacrifícios, Jesus, esse jovem menino,
na verdade, demonstrava de forma prática como que deveria ser homem. Como que nós deveríamos viver como homens. Então Lucas, ele buscava demonstrar que Jesus não era meramente um Deus distante e que por razões óbvias ele não pode se relacionar ou se compadecer conosco. Essa é uma das razões do porquê que Lucas relata isso. Algumas pessoas afirmam falsamente que Lucas, ele não queria que nós crêssemos que Jesus era apenas Deus, apenas um Criador. Essa ideia, que pode parecer um tanto quanto distante para nós, é uma ideia que está muito próxima da nossa realidade, que nós conseguimos imaginar. Há poucas semanas eu peguei um Uber, juntamente com meu amigo, e o motorista, ele começou a nos questionar sobre algumas coisas. E ele manifestou uma crença semelhante a essa, de que Jesus, na verdade, ou que Deus, na verdade, é o Criador de todas as coisas, mas que Ele não é um Deus presente no nosso dia a dia, é na verdade um Deus distante. Houve, irmãos, e ainda há uma corrente teológica que afirma isso, e o nome dessa corrente teológica é deísmo, com D, não teísmo, deísmo. E o exemplo muitas vezes usado para isso é aquele exemplo que talvez você já tenha ouvido falar. É o exemplo de um relojoeiro, porque o relojoeiro, ele vai lá, ele cria um relógio, ele dá um start ali no relógio, ele coloca a bateria, e como Deus sendo esse relojoeiro, ele deixa o relógio correr, mas ele não faz absolutamente mais nada, porque o relógio funciona sozinho. E a ideia então é que Deus criou esse mundo, que Ele deu o start, fez todas as coisas, mas que Ele não se relaciona com a sua criação. De forma alguma Ele se relacionaria, de forma alguma Ele se comunicaria com ela, de forma alguma Ele se compadeceria da sua criação. Aí você fala, não conheço ninguém que acredita nisso. Bom, eu conheci o motorista do Uber, mas eu já li sobre outras pessoas influentes. Você já ouviu falar sobre Thomas Jefferson? Ele era deísta. Você já ouviu falar sobre Voltaire? Ele era deísta. Eles subscreviam essas crenças, e eles tiveram uma grande aderência a isso na época do Iluminismo, que fez com que várias pessoas, para resolver o conflito que elas tinham com Deus e com Jesus, simplesmente diziam: eu sei que uma força grande, algo poderoso, Deus talvez, criou todas as coisas, mas Ele não mais influencia todas essas coisas. Eu acredito que assim, como essas pessoas, muitas outras ainda convivem no nosso dia a dia pensando exatamente isso. Eu creio também que Lucas relatou tudo isso para nos mostrar talvez o contrário, ou seja, que Jesus era de fato o Deus encarnado. E Lucas o fez de uma forma tão sutil para que nós conseguíssemos nos maravilhar nos relatos iniciais do seu livro, no capítulo 1 até chegar aqui no capítulo 2, com o nascimento extraordinário de Jesus, ao mesmo tempo que nós nos surpreendêssemos com a maneira bem natural com que Jesus cresceu. Jesus é Deus, Ele nasceu de forma extraordinária, mas esse Deus, homem, viveu de uma forma comum. Ou seja, o que Lucas desejava era de fato deixar claro aquilo que os teólogos chamam de uma união hipostática de Jesus. O que isso significa? Isso significa não que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Não é isso. Mas que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Isso que significa essa união hipostática. Jesus era de fato uma única pessoa, mas com duas naturezas distintas.
a natureza divina e a natureza humana. E aí você se pergunta, mas e daí? Por que isso importa? Bom, isso importa e muito. Sendo humano, ele poderia então morrer no nosso lugar. E sendo Deus, ele poderia nos salvar por meio dessa morte. E sendo ambos, ele se tornou, portanto, o único mediador entre nós e Deus Pai. Por isso que isso importa. Porque se não fosse dessa maneira, não haveria salvação para nós. Mas Lucas, ele não desejava apenas que nós tivéssemos esse conhecimento intelectual sobre essas coisas. Assim como os escritores bíblicos, o ponto nunca era simplesmente passar informação. O ponto sempre foi apontar para Cristo. Os profetas apontavam para Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo dizia isso. Toda a Escritura falava sobre Cristo. E é por isso que ele relata que Jesus se dedicava em estudar a lei. Porque a lei aponta para quem? Para Cristo. Se dedicava em buscar um crescimento. Irmãos, mesmo sendo Deus, olha que interessante, ele crescia e se desenvolvia como homem. E como homem, ele precisava estudar a lei de Deus. E por isso ele buscava um crescimento integral. Jesus não era um tipo de nerd espiritual. Você ia lá e beliscava Jesus, ele soltava um versículo, soltava uma teologia, soltava uma doutrina. Não era isso. Ele não falava apenas de coisas espirituais e vivia em torno de coisas espirituais. Ele se desenvolvia em torno de todas as áreas. O texto diz que Jesus se desenvolvia socialmente, que Jesus se desenvolvia fisicamente, ele crescia espiritualmente, intelectualmente. E além disso, como homem, ele também compreendia o que era se submeter, o que era obedecer. Lucas nos lembra aqui que ele seguiu para Jerusalém, ele seguiu para Nazaré de Jerusalém e se submetendo aos seus pais. O que tudo isso tem a dizer sobre nós, que somos homens? Se o próprio Senhor Jesus, sendo Deus homem, se dedicava a estudar a lei, em crescer integralmente até a se submeter às autoridades humanas, por que você e eu achamos que nós não devemos fazer as mesmas coisas? Por que nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos disso? Que eu já cheguei ao ápice do conhecimento. E eu falo para você, quando adolescente, já ouvi uma pessoa que tinha idade para ser meu pai, já velho, e essa pessoa se desviou dos caminhos de Deus, porque ela alegava o seguinte: sabe o que o pastor fala lá na igreja? Eu já sei de tudo isso. Sabe o que a gente lê todos os domingos lá na igreja? Eu já sei disso aí. Então para que eu vou estudar isso daí? E talvez você faça a mesma coisa, de uma forma mais sutil. Você não fala isso abertamente para as outras pessoas. Você simplesmente ignora a Bíblia. Você ignora a pregação. Você ignora a comunhão dos irmãos. Você simplesmente vive a vida comum como se Deus não existisse. E aí as pessoas falam assim, mas qual que é o problema disso? O problema disso é que, se nós vivemos dessa maneira, no mínimo, nós estamos dizendo que Deus é irrelevante. Se Deus é irrelevante, peraí, tem alguma coisa errada. Então, o que Lucas está fazendo é demonstrar essa humanidade de Jesus para nos desafiar a viver como Jesus, como Deus homem. E esses exemplos de Jesus, eles nos servem como um choque, aquele tipo de choque para te acordar daquele torpor espiritual que talvez você esteja vivendo hoje. Lucas, ele registra essa história para te admoestar a indiferença espiritual. Veja,
Jesus, com 12 anos, estava discutindo com os doutores da lei. E talvez você, com 20 anos de igreja, ainda está bebendo leitinho desnatado, espiritual, sem se aprofundar nas doutrinas, nas coisas espirituais, pecando e deixando ser vencido pelo pecado, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Ele está colocando esse relato para te acordar disso, irmãos. Veja, Jesus, ele se submete aos seus pais, e você aí, agindo em rebeldia às autoridades que o próprio Deus coloca sobre a sua vida. Você é rebelde contra aqueles que estão sob a autoridade. Lucas está nos admoestando contra a rebeldia, contra a falta de submissão. Ele está nos admoestando contra a nossa estagnação no nosso crescimento. Irmãos, nós precisamos entender que se não há desenvolvimento, se não há crescimento, alguma coisa está errada. Se você tem filhos, você sabe muito bem que se seu filho tem determinada idade e ele não começa a andar, talvez ele tenha um pouquinho de atraso, tudo bem. Mas se a idade vai avançando e as dificuldades permanecem, já levanta aquela bandeirinha vermelha. Deve ter alguma coisa errada com meu filho. Aí você vê que o seu filho não fala, talvez você vê que o seu filho não se expressa da maneira que deveria, e aí talvez mais tarde você vê que ele não cresce tanto. Aí nós falamos, espera aí, eu preciso levar ele no médico. Alguma coisa está errada. Precisamos checar isso aqui. Porque imagina, se ele chegar com 10 anos de idade e ele tem tudo isso de atraso, de falta de desenvolvimento, nós vamos achar que tem alguma coisa errada. E tudo bem, faz muito sentido. Nós estamos falando de algo natural, físico, né? É bem objetivo. Mas por que nós achamos que isso é normal para algo físico e que não é normal para algo espiritual? Você fica 10 anos nos mesmos pecados, fazendo a mesma coisa, com indiferença a Deus, não cresce e acha que isso é normal. Mas eu vou na igreja todos os domingos. Mas eu oro na minha casa. Eu leio a Bíblia. Mas não cresço. Eu não me desenvolvo. Eu simplesmente permaneço na mesma situação em que eu estava há 5, 10, 15 anos. Irmãos, o crescimento espiritual é um processo, não é um evento único. E por isso nós precisamos nos dedicar. Lucas ele está usando essa passagem para nos admoestar contra uma vida sem propósito. Veja novamente o que Jesus disse lá no versículo 49. Ele diz assim: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu Pai? Irmãos, a missão e o propósito de Jesus, eles estavam aqui encapsulados nessa resposta. Quando ele fala aos seus pais, vocês não sabiam que eu deveria estar aqui no templo, na casa do meu Pai? Ele está falando qual era o propósito dele, para que ele veio. Essa era a razão da existência dele. Jesus estava dizendo assim: eu deveria estar aqui, porque essa é a razão de eu ter vindo ao mundo. Eu estar aqui, servindo e adorando ao meu Pai. E o que isso difere de nós? Você deveria estar sempre ali, diante da face de Deus. Mais tarde, na ocasião do Sermão da Montanha, o próprio Senhor Jesus nos lembra que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E aqui eu estou relatando a partir de Mateus, capítulo 6, ele diz assim: portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós nos vestiremos, mulheres, né? Homens também. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu
sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que Jesus estava fazendo? Estava na casa do Pai, servindo a Deus, adorando a Deus Pai. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar. E essas outras coisas, a comida, a bebida, a vestimenta, lhes serão acrescentadas. Falando sobre angústia, Lucas nos lembra que Maria ficou angustiada, nesse mesmo texto. Veja que a nossa angústia, ela se vai quando nós estamos na vontade de Deus. Maria, nem você e nem eu deveríamos andar angustiados se nós estamos cumprindo a vontade de Deus, como o próprio Senhor Jesus estava cumprindo naquele momento. Maria estava angustiada, Jesus não estava. Maria estava preocupada, Jesus não estava. Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava ali, fazendo a vontade de Deus. Veja também que esse relato nos traz esperança. Por isso eu acredito que Lucas, ele o registrou para que nós pudéssemos também ter essa esperança. Note que nem sempre nós compreendemos tudo que a Bíblia nos ensina, e nem por isso nós vamos simplesmente jogar a Bíblia para o alto e desistir da vida. Há passagens difíceis na palavra de Deus, mas não é por isso que nós simplesmente a abandonamos. O versículo 50 diz aqui: os pais, José e Maria, não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. Eles não faziam ideia do que Jesus quis dizer quando ele disse que ele estava na casa do Pai. E nem por isso eles passaram a ser infiéis a Deus. Nem por isso eles largaram mão de cuidar de Jesus. Nem por isso eles abandonaram a responsabilidade deles de cuidar de Jesus como seus filhos. Além disso, quem é que pode compreender com perfeição essa união hipostática que eu acabei de falar? Quem que se atreve a dizer que entende absolutamente tudo sobre o que significa ser 100% homem e 100% Deus? Quando houve um concílio para tratar desse tema, o concílio não se atreveu a determinar o que era a união hipostática, a não ser dizer que eram duas naturezas de uma só pessoa. Mas o concílio se restringiu a dizer que, na verdade, a união hipostática não era algumas coisas. Ele não falava o que era, mas falava, não é isso. Ou seja, nós somos limitados, nós não entendemos absolutamente tudo, e nem por isso nós devemos abandonar a palavra de Deus. Essas coisas difíceis são difíceis e ao mesmo tempo extraordinárias, mas não contraditórias. E por isso só servem para mostrar a nossa incapacidade, e não uma falha da parte de Deus. Nós podemos confiar em Deus e descansar seguro de que Deus é perfeito e que nós não somos. E esse relato também nos serve para trazer conforto, porque nos apresenta a uma família muito parecida com a nossa família. Famílias imperfeitas. Porque, contrário ao que os católicos vão afirmar, Maria não era perfeita. José não era perfeito. O único perfeito aqui era Cristo. Mas nós estamos falando aqui do contexto familiar. E o contexto familiar é de que era uma família imperfeita. José e Maria, como nós vimos já em outro texto, no capítulo 1 de Lucas, careciam, no Magnificat, de um Salvador. E ainda mais, o que eles fizeram? Eles esqueceram Jesus. Uma família perfeita não esquece seu filho, né? Eu ainda não esqueci nenhum dos meus. Já esqueci sim. Por fim, a maior de todas as esperanças que nós temos nesse texto se encontra no fato de que, porque Jesus era o Deus homem, veja, irmãos, ele se compadece de nós. E essa é uma realidade que nós não podemos nos esquecer.
Algumas são as vezes em que nós nos deparamos com versículos que trazem essa realidade pungente sobre Jesus. A verdade de que Jesus se compadeceu de pessoas comuns como nós. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que se compadece. E Ele faz isso pois Ele entende por completo o luto, as dificuldades. Ele entende as nossas fraquezas. Jesus, Ele viveu como um de nós. Jesus, sendo tentado, Ele foi tentado como nós. Mas, além de nós, Ele foi tentado pelo próprio Satanás, como nós veremos mais para frente. Jesus sofreu a tentação no nível que nós nem conseguimos compreender. E ainda assim permaneceu sem pecado. Ele entende o que é passar por tentações, por dificuldades, por fraquezas, por perdas, porque Ele se compadece. Portanto, nós não podemos e nós não devemos fugir dEle quando nós nos encontramos em momentos de dificuldades. Na verdade, esse texto nos diz que nós devemos correr para Ele quando nós estivermos passando por esses problemas. Você se lembra da pergunta que nós estávamos buscando responder no início dessa mensagem? Por que raios Jesus ou Lucas escolheu inserir apenas esse relato sobre a infância de Jesus? Bom, agora nós já temos a resposta clara diante dos nossos olhos. Pois foi nessa ocasião, e é nessa ocasião onde nós vemos a sua missão e o seu propósito. Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu Pai? Para que nós pudéssemos ter a certeza da humanidade de Jesus, o Deus encarnado que habitou entre nós. Para que nós pudéssemos descansar nessa certeza, sabendo, portanto, que Ele pode se compadecer de nós. Para que nós pudéssemos ser desafiados a buscar o desenvolvimento e a não permanecermos estagnados espiritualmente, para que nós pudéssemos nos identificar com a família dele, uma família imperfeita, e abandonarmos a falsa ideia de que nós precisamos estar num nível determinado, para que então nós possamos agradar a Deus. Venha a Cristo do jeito que você está, que você não tem forças para mudar por conta própria. E aí Cristo fará essa diferença na sua vida. Agora, tome essas considerações de uma forma mais particular. Nesse momento eu quero que você se esqueça do seu marido, se esqueça da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, da sua namorada, do seu namorado. Eu quero que você pense apenas no seu estado perante Deus. Agora reflita nessas perguntas e faça com que elas ressoem na sua alma enquanto eu as estiver fazendo. Você tem buscado as coisas do Pai com a mesma prioridade que Jesus demonstrou nesse texto? O que é que tem te afastado do foco na vontade de Deus? Você tem crescido em sabedoria? Ou você continua sendo aquele aluno medíocre, estagnado espiritualmente? Responda essas perguntas com sinceridade. Pense bem, quanto tempo da sua semana você dedica a Deus, à oração, à comunhão com os irmãos, ao estudo da palavra, a ouvir sermões que vão te levar à semelhança de Cristo? Compare isso com tudo aquilo que você faz. Qual que é a moda agora do final do ano no Instagram? Colocar lá qual que foram as músicas que eu mais ouvi, estilo de música que eu mais ouvi, e aí para choque de todo mundo, quanto tempo eu ouvi dessas músicas? Compara isso com o que você faz espiritualmente. É melhor nem comparar, né? Para você não passar vergonha. Tudo bem.
Você já sabe que você não tem crescido como você deveria. Agora a pergunta é a seguinte: em quais áreas? Em quais áreas você não tem crescido como deveria? O que você tem mais negligenciado do ponto de vista espiritual? Se a gente fizesse aquele teste que ninguém quer fazer, obviamente, né? Você já viu o Google Calendar das pessoas? Ele está sempre repleto de coisa, ou não tem nada, ou está cheio de coisa, para parecer que a pessoa está sempre ocupada, né? E hoje, se você perguntar para alguém como que ela está, o que ela vai te dizer? Ah, eu estou na correria, eu estou com pressa, eu estou atrasado, né? Mas se você conseguisse olhar para a agenda semanal daquela pessoa, não a falsa, a verdadeira, você diria que essa pessoa de fato vive tendo Deus como prioridade? As coisas de Deus como sendo prioritárias na vida dela? Então o que você precisa ajustar na sua semana para você buscar ser mais intencional nesse relacionamento com Deus? Como que você lida com a questão da submissão? Como que você tem reagido às correções, às admoestações, quando alguém chega para você e fala: irmão, não é assim, você não deveria estar fazendo isso. A Bíblia nos ensina algo diferente. Irmão, por aqui não dá, você vai errar, você vai cair. Larga a mão de querer viver a vida cristã sozinho. Como é que você reage a tudo isso? O que você tem a dizer sobre as suas preocupações, sobre as suas angústias? Ou quem tem sido a solução para as suas angústias, para as suas preocupações? Enfim, reflita nessa pergunta. Quem tem governado as suas decisões diárias? É a vontade de Deus ou seus próprios sentimentos e os seus próprios desejos? Que o Senhor nos conceda sabedoria. Que a nossa oração seja clamar a Deus por sabedoria e humildade, para que nós possamos identificar essas coisas, para que nós possamos buscar a Ele em todas essas áreas e ajustar a nossa vida conforme Ele, e não segundo o mundo ou segundo as preferências dos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós pedimos, ó Pai, sua misericórdia, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos confronte, para que nós possamos buscar esse crescimento, buscar a semelhança de Cristo, para que possamos ser desafiados de fato a vivermos para o Senhor, não como o início de ano que nós começamos a viver e logo mais deixamos tudo de lado, mas de fato e de verdade, para a honra e glória do Teu nome. É isso que pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.